Olá, tudo bom com você? Espero que sim. Hoje a professora vai falar de forma bem rapidinho sobre o romantismo dentro da arquitetura, da escultura e da pintura, tá? Então acompanhe com a professora toda essa videoaula para que depois você possa entender as atividades que serão desenvolvidas em cima desse tema, tá? Acompanhe o próximo slide. Fala bem assim, com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial no final do século XVIII, fortes mudanças sociais, políticas e culturais alteraram também o pensamento e a produção artística do homem no início do século XIX. Então, pessoal, neste período, tá? Várias concepções e tendências produziram uma grande diversificação de movimentos artístico e literário. Nós estamos falando da arte romântica. O primeiro deles foi o romantismo, tá? Que expressava a liberdade e a independência característica que se contrapunha ao neoclassicismo, tá? Elas vinham ao oposto. Diferentemente do artista neoclássico, que valorizava a razão e seguia as normas impostas pelas academias de belas artes, pessoal, para imitar a arte greco-romana, já os artistas do romântico, né, fascinado pelo misterioso e sobrenatural, criou, né, nas suas obras, né, uma atmosfera de fantasia, de heroísmo, de valorização acima de tudo da emoção e da liberdade de criação, tá? No próximo slide fala bem assim, ó. A composição em diagonal, as cores e os contrastes de claro e escuro que causam efeitos dramáticos às cenas caracterizaram a pintura romântica, que tinha como temas principais os acontecimentos históricos contemporâneos e o culto à natureza. Então a professora colocou aí duas obras, uma nacional e uma internacional. A internacional do lado esquerdo e a nacional do lado direito, para vocês analisarem um pouquinho em relação quando se fala em contraste de claro e escuro, em efeitos dramáticos às cenas e também quando se fala em culto à natureza, tá? Agora a professora vai falar um pouquinho para vocês sobre arquitetura. A arquitetura, gente, romântica, ela abandonou as ideias do clássico, ressurgindo do neoclassicismo, tá? E se inspirou em estilos anteriores. Quais estilos anteriores, professora? O gótico e o barroco. Então, na arquitetura, ele só se inspirou para poder criar essa nova forma, vamos dizer assim, romântica de arquitetura. Na arquitetura romântica, a ênfase era o quê? A emoção e a espiritualidade, tá? E entre as construções, né, de destaque, temos esse palácio, tá? E temos também essa outra arquitetura aí, que é uma obra de Garnier, tá? Agora a professora vai falar um pouquinho sobre a pintura. A pintura, gente, ela enfatizou muito no período de 1820 a 1850, tá? Que trazia a influência da pintura pré-romântica, de finais lá do século XVIII, pelo grupo de nazarenos. Quem que era o grupo de nazarenos? Era um grupo de pintores alemães do tempo do neoclassicismo que formaram em Roma uma comunidade específica, tá? Para estudar e pintar a partir da arte italiana, do Renascimento e dos pré-rafaelitas, tá? Que era o quê? Que os rafaelitas eram um grupo de pintores também que surgiu na Inglaterra na cerca mais ou menos de 1848 e que procurava inspiração nos pintores italianos, como por exemplo Rafael, que era do movimento do Renascimento, tá? Foi esses grupos, tá? Que trabalhou o período bem tardo do romântico e fez a transição entre o realismo para o simbolismo, tá? Então não esqueçam desses grupos, tá? Os grupos de nazarenos, né? E o grupo dos pré-rafaelitas, ok? Vamos para as características da pintura romântica. Acompanhe a leitura com a professora. Primeiro, corte com academicismo neoclássico. O artista emancipava-se de encomenda
e faz a sua obra baseada no impulso da sua alma e da sua própria inspiração. Então ele não recebia lá encomenda de alguém, do jeito que a pessoa pedia, não. A pessoa queria uma obra, ele lá, através do que ele sentia da alma e da sua própria inspiração, ele criava, tá? A pintura era bastante individualizada e diversificada no que diz a respeito ao próprio estilo e aos temas. Pretende integrar o observador, tal como no barroco, mas agora ela já não serve dos desconcertantes efeitos que diluem fronteira entre a aparência e a realidade. Outra característica, uma pintura romântica pretende ser contemplada e o observador terá que dar um significado à pintura consoante as suas emoções. Então a pessoa tem que observar, sentir o que a obra está transmitindo, tá? E a última característica, o pintor lança um olhar subjetivo sobre o mundo objetivo e apresenta-nos uma imagem filtrada pelas suas emoções. E o artista torna-se, tá, gente, o intérprete do mundo, tá? Essas são o máximo possível resumidas as características da pintura romântica. Agora vamos para o último tema, que é a escultura. A escultura romântica, tá, pessoal, ela não brilhou exatamente pela sua originalidade, nem tampouco pela maestria dos seus artistas, tá? Talvez possa pensar que neste período, pessoal, como um momento de calma, de necessário antes da batalha, que depois viria de travar com o impressionismo, né, e a vanguarda moderna, que o romantismo teve essa batalha entre disputa, vamos dizer assim, de reconhecimento. No ponto de vista funcional, a escultura romântica, tá, não se afastou dos monumentos funerários, das estátuas, das decorações arquitetônicas, tá? Ele não se afastou. Num estilo indefinido e meio ao caminho entre o classicismo e o barroco, ele foi se desenvolvendo, tá? A grande novidade da temática da escultura romântica foi o quê? Foi a representação de animais de terras exóticas em cenas de caça ou de luta, né? Coisas parecidas. E não se abandonar os motivos heróicos, muito menos as homenagens solenes em formas de estátua, né, superdimensionadas, de reis, militares. E, por fim, a compensação tornou mais rara e a temática ficou com a ênfase bastante religiosa, como vocês podem observar essa escultura, né, de Antonier. Como vocês podem observar, uma de batalha, ambas são de batalha, mas uma você pode ver que é um cavaleiro e a outra é um animal lutando contra outro animal. E temos também a de Françoise Hood, né, que você observa que ela também, em nenhum momento, são momentos únicos, vamos dizer assim, de uma temática, pode ser religiosa, de homenagem, e outra em algumas lutas, e outra no dia a dia, né, em relação a alguma pessoa que quis homenagear. Então essa foi a nossa aula, bem resumida. Qualquer coisa retoma o conteúdo e obrigado pela atenção.